Como criar uma nova realidade? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você é daquele que gosta de unir neurociência ao sagrado e o sagrado ao cotidiano, esse é o local. Desde a última live, a gente vem falando sobre esse estado de consciência, essa capacidade de entrar num outro estado de consciência, um outro estado interno, porque a gente falou muito a respeito desses estados internos, que a forma que a consciência se comunica é através desse estado interno. Então, quando esse estado interno está fluido, está claro, faz com que essa comunicação seja clara. Quando esse estado interno está confuso, faz com que a mente traga ruídos, os ruídos mentais. E essa comunicação da consciência não seja clara. E a gente viu também que as ondas cerebrais, beta, alfa, teta, delta, gama, são as assinaturas desse estado interno. Então, quem não viu a última live, veja, eu vou colocar embaixo na descrição, veja quando tiver um tempinho, porque a gente está continuando, lógico que vai conseguir entender completamente essa live, mas a gente está dando continuação à live anterior, onde a gente fala que essa capacidade de ressuscitar, de trazer um outro estado de consciência, porque esse estado de consciência, esse novo estado interno vai estar diretamente relacionado com a criação da nova realidade. E quando a gente fala dessa nova realidade, é importante entender que você não está presa a uma realidade. Nossa, eu estou preso em um ciclo. Eu estou preso a uma situação. Eu estou preso a uma realidade. Mas você está preso, sim, na forma que você está vendo essa realidade. E é isso que é importante entender. É onde diz que o ser humano dorme, acha que está acordado, mas vive adormecido. Vive se identificando com ilusões. E o que seriam essas ilusões? Hoje a gente vai falar sobre essas ilusões. E por identificar com essas ilusões, vive o quê? Reagindo de forma automática. Então, esse despertar da consciência não está relacionado em criar algo novo, mas está relacionado com a nossa capacidade de ver com clareza, ver com lucidez, sair de um padrão reativo, de um estado reativo e trazer consciência. Ou seja, o que a gente pode dizer? Que mudar essa realidade não tem nada a ver com mudar o mundo. Esse esforço que muitas vezes você faz para mudar as coisas externas, mas você tem que mudar quem observa o mundo. E quem observa o mundo? Você. Então lembra, o que a mecânica quântica fala? O observador, ele interfere no experimento. Então foi visto dentro da mecânica quântica que ao observar um experimento, o observador, ele interfere, mostrando que a matéria não é fixa. Ela tem possibilidades, são ondas de possibilidades. Quem é o observador no seu laboratório? A sua consciência. E o que você chama de vida é a experiência dessa consciência no corpo. Então, tudo que você vive é um laboratório da sua consciência, onde o que é você, essa consciência, o observador, está observando toda essa experiência humana. Mas aí que existe um problema. Aí existe um problema a ser resolvido. A maior parte das pessoas, a maior parte dos seres humanos, não observa, reage, vive de forma automática, vive de forma inconsciente. Já é mostrado que 95% do seu dia você está em piloto automático, está em estado de inconsciência, reagindo à vida. Você vive de forma mecânica. Você se encontra num sono profundo da consciência e não percebe que cada partezinha daquilo que você chama de realidade, cada partezinha na qual você interpreta o mundo, não está falando nada do lado de fora. Está falando observações da sua própria consciência. Você sabia que a maior felicidade do ser humano é o autoconhecimento? Só que ele não entende que cada observação que faz da vida, na verdade, é um reflexo do autoconhecimento. Se você começa a olhar a vida como um laboratório no qual você possa se reconhecer, a forma que você interpreta uma situação está relacionado com algo dentro de você, porque é uma projeção sua. A forma que você vive um relacionamento ou observa aquele outro ser humano, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, está falando algo dentro de você. Então, tudo são reflexos.
Reflexos que muitas coisas você não consegue ter esse autoconhecimento, autopercepção de forma profunda, aprofundando naquilo que é você. Então, o que a consciência faz, o que a vida faz, ela te traz os reflexos, para que você possa espelhar e se reconhecer aquilo que você é ou aquilo que você está sendo nesse momento. Então, da mesma forma de um experimento num laboratório, onde aquela experiência está sendo observada e está sofrendo interferência pelo observador, você também observa a sua vida. E a sua vida está sofrendo interferência pelo seu ponto de vista daquilo que você observa. Só que a maior parte das coisas que você observa está o quê? Inconsciente, sofrendo ruídos. Ruídos que vêm de onde? Da mente, principalmente ligado às suas crenças, às memórias do passado. Então, quando você observa o mundo, você não observa como ele é, viu, observador? Quando você observa o mundo, você não observa a verdade, você observa meia verdade. Por quê? Porque você está observando de acordo com o seu filtro. Qual que é o nome do seu filtro? Sistema reticular ativador. Então, o seu cérebro, ele filtra a sua realidade através do sistema reticular ativador. E é por isso que você vive numa ilusão. Qual ilusão? Da matéria, aqui do lado de fora? Não. A ilusão da sua mente. Porque o que você observa não é o que é de verdade. Porque a realidade é neutra. Ela tem várias possibilidades, vários pontos de vista. Mas você observa de acordo com esse sistema reticular, que está ligado, o seu filtro está ligado o quê? Às suas crenças, às suas memórias, aos seus padrões, à sua história, os seus condicionamentos. Então, quando fala que você vive numa ilusão, em Maia, não é que o mundo não exista, mas é porque você não vê ele como ele é. Você vê o mundo através das suas crenças. Você capta a luz do mundo e projeta as suas sombras. Através do quê? Da sua história, das suas crenças, que é chamado de o véu da percepção. Então, essas camadas que foram construídas através daquilo que você aprendeu e que você pegou como verdade, distorce o que é real e traz o quê? A ilusão. Por isso que você vive numa ilusão, você vive em maia. Não é por questões do lado de fora, mas é porque está aqui, ó, as ilusões da mente, das verdades que você cria, através das camadas que estão sempre distorcendo o que é real. E mais uma vez, essas camadas estão ligadas ao quê? Às suas crenças. Essas crenças estão ligadas às suas identidades. Você fica preso a uma identidade, a um eu. Qual identidade você está preso hoje? A identidade, às vezes, de vítima, porque você sofreu algo no passado, e aí ficou aquela percepção, aquele véu, que todas as vezes que você passa algo, você se coloca como vítima, você é sempre vítima daquela situação. O seu sistema reticular, o seu cérebro tem aquele filtro da realidade. Então você está preso na vítima, você está preso no herói, na identidade do herói que tem que salvar todo mundo, que tem que dar conta de tudo, que tem que provar a sua, tem que trazer a validação, provar que é importante. Você está preso no curador, aquele que tem que cuidar de todo mundo, aquele que tem que curar todo mundo, curar as feridas mentais, físicas de todas as pessoas. Então, são identidades, são eu, são crenças, no qual você fica preso naquele filtro e você está sempre projetando aquela percepção da realidade. Então, para a gente começar a mudar a realidade nessa live, porque a gente já começou da outra, a gente precisa entender que nós não somos um só. A gente tem a tendência de achar que nós somos um eu, mas nós não somos só um eu, nós somos vários eus. Quais eus? O eu do medo, o eu inseguro, o eu que se sabota, o eu reativo, o eu que sofre, o eu que quer salvar todo mundo, o eu que quer curar todo mundo. Cada um desses eus tem um estado, tem um padrão emocional e tem um padrão mental. Por cada um ter um estado, um padrão emocional, um padrão mental,
Cada um observa a realidade de forma diferente. Por isso, vamos começar reconhecendo? Comece reconhecendo aí, você com você mesmo. Quem está vivendo a sua realidade agora? Qual eu que está no comando da sua realidade hoje? Comece reconhecendo isso. Lude, então esse eu, no qual eu estou vivendo agora, faz com que eu esteja preso nessa realidade? Não. Mais uma vez, você não está preso em uma realidade, mas você está preso no sentimento que essa realidade te gerou. Você está preso no sentimento que essa identidade, que esse eu te gerou. E aqui a gente pode colocar a neurociência. A neurociência foi visto o seguinte: uma emoção, que tem aquela cascata emocional dentro do nosso corpo, dura cerca de 90 segundos. Então, quando você vivencia um processo emocional, uma situação, uma história, aquela emoção, desde o momento que você sente, libera os hormônios, até o fechamento desse ciclo, dura quantos? Cerca de 90 segundos. Depois disso, se você passa a viver aquela emoção de novo, é o pensamento. Você fica preso naquele pensamento. Então, depois que passa, o que mantém isso ativo é o pensamento e a reativação constante daquela história dentro de você. Então, é aí que já entra o ruído da mente. A mente fica presa naquela história, fica presa naquele ruído e a mente começa a alimentar o ego. A mente começa a fazer com que você fique fixo naquela identidade. Se a mente começa a alimentar aquilo através do pensamento, alimentou através do pensamento, o ego revive aquela situação, gera de novo aquele processo emocional, gera de novo aquele ciclo, a emoção responde e o ciclo continua ativo dentro de você. E é esse ciclozinho que mantém esse eu vivo, eu de vítima, eu curador, não importa, é esse ciclo contínuo do pensamento alimentando a emoção que continua ali, fazendo com que esse eu fique vivo e projetando essa realidade através do sistema reticular, fazendo com que você percepcione esse filtrozinho distorcido da realidade. Porque lembra que tudo é o observador, a gente tem que mudar o observador. Então, se esse eu fica vivo, a realidade muda? Não. Se esse eu fica ativado dentro de você, através do pensamento, e muitos pensamentos se tornam inconscientes, por isso que você começa a reagir de forma automática, essa realidade não muda. E você vive ali, vivendo aquela situação de novo e de novo, de novo, onde? No seu pensamento. E para o cérebro, é real. Se você sente aquilo, para ele é real. Ele não vai saber identificar o que é realidade ou imaginação. Você sentiu aquele pensamento dentro de você, gerou a emoção, para ele é real. E aí, mais uma vez, a gente volta lá para a neurociência. Ele revivendo aquela situação, acreditando que aquilo é real, tem uma areazinha do seu cérebro chamada amígdala cerebral, que vai ficar extremamente ativa. Então, tudo que você vive que é parecido, um cheiro parecido, um som parecido com a situação lá do passado, mesmo que você não perceba, aquilo dali foi alimentado de uma forma tão profunda que vai ficar reativo. Essa amígdala cerebral, que é a sua sirene do perigo, todas as vezes que você vive situações que parecem com aquilo, o seu sistema, o seu filtro vai trazer aquela percepção como se aquela situação fosse exatamente a mesma coisa que você está vivendo. Nossa, de novo eu estou sendo vítima da situação. De novo eu tenho que salvar todo mundo. De novo eu tenho responsabilidade de curar todo mundo. São os pesos dos mesmos personagens. É o que a gente chama, dentro do conhecimento profundo, de correntes invisíveis. Você fica preso nessas correntes invisíveis, que são as memórias emocionais, que acorrentam a consciência, que aprisionam a consciência. Através do quê? Dos ruídos dessa mente, das histórias que foram contadas no passado e que ficou revivendo durante muito tempo, fazendo com que essa consciência não tenha percepção da clareza de um outro ponto de vista, de um outro estado de observação, de um outro aprendizado, mostrando mais uma vez, você não está preso no mundo.
Ah, eu estou preso nesse mundo. Não. Você está preso na interpretação que você tem dele, porque as suas correntes são mentais. Se você fica ali preso nessas correntes mentais, você fica com uma linha do tempo aberta, que é chamado de karma psicológico. Ai, porque eu tenho um karma, eu passo pela mesma situação, porque eu tenho que cumprir um karma. O que que é um karma? Um programa. Programa de uma crença, de uma memória que foi colocada no seu cérebro, que está influenciando a sua percepção através do seu sistema reticular ativador. Esse é o seu karma, fazendo com que você tenha as percepções distorcidas, porque você está preso a um eu, a uma identidade, a uma memória, fazendo com que o efeito de tudo isso na sua vida se torne o quê? Padrões que estão se repetindo através de experiências que você vive ali o tempo todo, vivenciando de novo, de novo, de novo, de ciclos que não se fecham na sua vida. Por quê? Porque um estado seu interior não mudou. Se esse estado interior não mudou, a consciência se comunica através desse estado interior. Esse estado interior está ali, preso num eu, numa identidade, num personagem. Você ficou preso num personagem. A consciência não pode experienciar outros personagens. É a mesma coisa, gente. Imagina você vivenciar uma história, um personagem, você, o ator, a consciência, você fala, nossa, eu vou vivenciar essa peça aqui, esse personagem. E tem várias peças para você experienciar. Só que aí você fica presa numa peça. Sabe, naquela peça, você sempre fica preso ali naquele papel daquela peça específico, e aí te convida para vivenciar uma outra peça, num outro momento. Só que você é aquele personagem fixo. Você não traz nenhum movimento novo, você não traz nenhuma história nova, você não consegue atuar de várias formas, que são chamadas de arquétipos. Por Jung, você passa por esses arquétipos, o sábio, o cuidador, a sombra, o herói. São que personagens? São seus eus, que vai trabalhar ferramentas dentro de você para trazer observação e experiência para essa consciência. Só que aí você fica presozinho no eu, acreditando que você é aquele personagem, sendo que você é o quê? O ator. Você é o ator que interpreta e que coleta através do laboratório. Já viu que os atores passam por laboratórios para aprender sobre o personagem? A mesma coisa você. Você é o ator que passa pelo laboratório, experiencia aquele personagem e depois muda para coletar o que é experiência na sua bagagem de ator. Na verdade, a gente pode ir mais profundo. Você é o ator, você é o diretor, você é o palco inteiro, você é tudo, você que está criando isso através da sua percepção. Só que aí você fica preso. A realidade muda? Não muda. Porque para essa realidade mudar, não se muda o mundo, se muda o ponto de vista do observador. Se muda essa percepção interna. Agora vem comigo e entende uma coisa profunda. Não existe transformação verdadeira, sem morte. Morte física, Lud? Não. Sem morte psicológica. O que seria essa morte psicológica? A morte dos padrões, a morte da identificação que faz com que você fique preso num personagem e projete sempre a mesma história. A morte desse eu que sustenta essa realidade que você vem criando. Enquanto isso não morre, a vida se repete e vai continuar se repetindo. Essa é a verdadeira transformação. Morte e renascimento. Morte e ressurreição. Isso é falado em várias histórias, de várias formas diferentes. Dentro da neurociência, novos caminhos neurais. A gente tem que criar novos caminhos neurais. É a mesma coisa, falando de formas diferentes. São mortes. Você tem que deixar de ser quem era para que algo novo nasça. Então, atenção, não tem como nascer um novo se você não deixar de ser quem era. Imagine uma casa. Você vai reformar uma casa. Você vai colocar tudo novo. Para colocar tudo novo, móveis novos, eu primeiro tenho que tirar o velho. Não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Não tem como eu colocar um sofá no mesmo local do antigo. Eu tenho que tirar o sofá antigo para colocar o novo.
Então, a mesma coisa é você. Muitas pessoas fazem o quê? Você vê programações positivas. Você vai lá e fala: Nossa, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa próspera, sendo que viveu uma vida de escassez. E está registrado esse padrão de escassez. Existe um eu de escassez aí. Então, não tem como colocar um eu próspero, a prosperidade, essa nova identidade, se a gente não matar esse eu de escassez, se a gente não limpar, trabalhar isso. Então, a primeira coisa que você vai ter que pensar é foca no negativo, para depois focar no positivo. Ah, eu vou focar naquilo que é ruim? Não. Você vai focar em limpar o negativo, e limpar aquele eu, em matar aquela identidade, e a gente vai passar um exercíciozinho aqui, porque não é só falar, tem que agir, para depois construir aquilo que é positivo. Porque não tem como a gente colocar algo novo no lugar se a gente não tirar o velho. Então, a primeira coisa, a gente tem que criar um espaço novo para que esse novo possa entrar e sustentar, porque não é só entrar, tem que sustentar esse novo padrão, tem que sustentar essa nova identidade. Aí sim, a gente cria novos circuitos no cérebro, nova forma de perceber. Se eu tenho uma nova percepção, um novo filtro, eu tenho uma nova vida. E como a gente começa isso? Mudando o estado interno. O estado interno é o portal. O estado interno tem a capacidade de mudar seu cérebro. E mudando seu cérebro, muda o seu estado de consciência. Muda a forma que a clareza que a consciência se comunica nessa realidade. Porque o estado interno é a forma que a consciência se comunica. Se eu tenho estado internos densos, eu tenho uma percepção limitada. Se eu tenho um estado interno elevado, eu tenho uma percepção ampliada dessa realidade. Então, sempre você vai enxergar a vida da forma que o seu estado interno é sustentado. E se eu mudo o estado interno, eu mudo o observador. Isso é chamado de despertar. Estou trazendo algo novo? Não, não estou criando um mundo novo, mas eu estou trazendo clareza para a minha consciência. Eu estou iluminando as sombras. São várias formas de falar a mesma coisa. E é isso que a gente vai começar hoje, mudar esse estado interno, mudar essa percepção e começar uma nova identidade. Mas antes de trazer esse exercício, no qual vai mudar o seu estado interno e mudar seu olhar de observador, para que você possa ver tudo isso se manifestar na sua vida, é importante a gente abrir um parêntese. Para que tudo isso ocorra, para que você veja essa manifestação, existe um processo chamado tempo. A gente não vai começar isso hoje e amanhã, muitas vezes, você já vai ver. Existe um tempo para isso. Mesmo porque tudo que você percepciona hoje, no seu sistema reticular, no seu filtro distorcido da percepção, que faz com que você viva esses padrões repetitivos, são padrões do passado. São padrões que você estabeleceu meses atrás, anos atrás, que está fazendo com que você percepcione a realidade de hoje. Então, a partir do momento que a gente começa a tirar esse filtro, a realidade não vai mudar de uma hora para outra. Imagina que essa dimensão, essa terceira dimensão, essa realidade, ela é lenta, ela é meio preguiçosa mesmo. A mudança rápida tem que ser do pensamento, mas até a manifestação é lento. É a mesma coisa de você pegar um navio e girar, rodar o leme do navio. Quando você roda, o navio não gira de uma vez. Ele demora um tempo para ele mudar de rota. A mesma coisa vai acontecer aqui. Porque tudo que você está vivendo hoje são rastros de crenças antigas. A partir do momento que a gente vai mudando isso, a percepção vai mudando com o tempo, mesmo porque tudo é uma correspondência. O seu cérebro também tem que ir criando novos caminhos, uma neuroplasticidade. E essa plasticidade só ocorre através de repetição. Então, o que vai ser ensinado aqui para vocês é importante que haja uma repetição, para que você possa ver o manifestar desse processo gradual de transformação da sua realidade. Então, é uma iniciação, você vai começar a iniciar. Tudo é assim, gente.
Você vai construir um corpo, um novo corpo, você vai para a academia, você vai fazer seus exercícios, você vai para o Elysium, né, se vocês quiserem conhecer, a gente trabalha mente e corpo, vou colocar o link aqui do Laboratório da Consciência, entra, por isso que a gente fala Laboratório da Consciência, porque você está o quê? Observando a sua experiência. Essa realidade é um laboratório. Então, a gente criou esse espaço onde tudo que a gente criou ali tem essa percepção, tem esse ponto de vista, a forma de observar o mundo. Então, todo curso que você vai ver ali, toda atividade, o atendimento, sempre vai ter essa linha de pensamento. Você é a consciência, estou falando com consciências que estão tendo uma percepção de vida a partir desse estado de observador, onde a gente vai ter que mudar essa luz da consciência que está sendo projetada, e não querer conquistar essa sombra aqui, que não tem como, você está batendo a cabeça. A gente tem que ir na causa. Então, indo na causa, é importante você entender que essa manifestação, ela tem um tempo onde essa identidade, esse eu, que está manifestando essa realidade, tem que morrer, para que um novo eu possa renascer e esse novo eu sustente esse comportamento, sustente esse novo ponto de vista, esse novo estado de observação, porque também tem isso aí, para que só depois possa nascer essa nova realidade, no qual a física fala várias possibilidades. Então, você pode acessar várias realidades, né? Qual que é? Através do seu observador. Física fala de possibilidades, neurociência fala de padrões, e o conhecimento profundo que a gente vê da espiritualidade fala o quê? De despertar da consciência. Não importa a forma que é falado, não importa a linguagem que é utilizada, a linguagem que você mais se identifica. O importante é, você é o ponto central onde tudo isso acontece. Você é o ponto central onde tudo isso se manifesta, mostrando que você é a causa de tudo isso. Que você não está preso na sua vida, mas você está preso a um eu que sustenta a forma que ela acontece. Sabendo disso, a gente volta lá para a primeira pergunta. A live, como mudar a sua realidade? Sabendo disso, a gente deixa de fazer esse questionamento. Não é mais como eu posso mudar a minha realidade, mas você vai começar a se questionar. Qual que é a parte de mim que precisa morrer para que o novo apareça? Qual que é a parte de mim que precisa morrer para que o novo nasça? E assim eu possa sustentar e manifestar tudo aquilo que eu quero. Porque só esse novo eu vai conseguir manifestar aquilo que você já tem em mente. Então vamos lá? Você está pronto para acordar? Ou você prefere ficar sonhando no mesmo padrão? Está pronto para despertar? Para despertar, tem que ter responsabilidade. Então, a partir de agora, vai ser passado um exercício. Faça 3 vezes na semana, no mínimo, para que essa nova realidade, você possa ver essa nova realidade se manifestar. Qual exercício? Desde a última live, a gente falou sobre as ondas cerebrais. E viu que é a forma que essa consciência se manifesta, quando você consegue flexibilizar nessas ondas, utilizando ela de acordo com a necessidade. E a gente viu uma onda, 2 ondas especiais ali, na verdade todas são importantes, mas 2 ondas onde está relacionado com a reprogramação de padrões, que é a onda alfa, que está relacionada com o foco, com a presença, e a onda teta, que está relacionada especificamente com a reprogramações de padrões. E você entra nessas ondas em momentos importantes no seu dia, que é antes de dormir. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente alimenta antes de dormir. Porque antes de dormir é quando você começa a aprofundar nessas ondas. E como é reprogramação, você começa a pensar em problema, de repente você vai lá, dorme pensando em problema, coloca esse programazinho no seu cérebro, no outro dia você está vivendo o mesmo problema. Da mesma forma, você está reencarnando o mesmo personagem. E no outro dia, reencarnando o mesmo personagem. Então, o tempo inteiro fica ali naquele processo de repetição. Então, como esse momento antes de dormir é um momento crucial, onde você entra nesses estados, você aprofunda nesses estados de ondas, que está relacionado justamente com essa manifestação da consciência, onda teta, alfa, importante para reprogramar, você vai fazer um exercício antes de dormir. Qual exercício? Você vai observar, repassar o seu dia na sua mente.
Então, você vai repassar, refazer o seu dia na sua mente. Vai ter partes no seu dia que você vai identificar que está relacionado com padrões que você não quer. O eu que você não quer. Mesmo porque você já identificou aqui agora. Te perguntei antes. Sempre precisa começar com reconhecimento. Qual o eu seu que precisa morrer para que o novo nasça? Reconheceu? Então, a gente vai identificar no dia o que, qual foi o momento que esse eu apareceu. Então, por exemplo, imagina que você quer mudar de um padrão de escassez para um padrão de prosperidade. Só que dentro disso você identifica que você não consegue se posicionar no trabalho. Você não consegue manifestar suas ideias, você não consegue manifestar suas ideias para o seu chefe, você não consegue manifestar suas ideias para os profissionais que estão em volta, mas você tem uma capacidade incrível. E aí, quando você repassa o seu dia, você vê momentos do seu dia que você silenciou. Nossa, eu fiquei caladinho, podia ter falado isso, podia ter dado essa ideia. Então, o que você vai fazer antes de dormir? Revisite esses momentos. E naquele momento onde você viu que apareceu o eu que precisa morrer, você vai refazer aquela situação. É como se você estivesse vendo um filme e você cortasse o frame daquele filme e refizesse, colasse um novo. Então, você passa por uma situação onde o seu chefe fala e você fica calado. Então, você lembra daquela situação. E o que você faz? Apaga aquela situação na sua mente e refaz. A partir de agora, você vai refazer com você falando o que você pensa, se posicionando, a postura do seu corpo, a forma que você fala, o tom da sua voz, a segurança na sua voz. Então, você vai imaginar aquela situação ali, passou, falou tudo, continua o seu dia. Teve outro momento que esse eu que precisa morrer apareceu, corta de novo e coloca a forma que você quer se posicionar. Lembra que o seu cérebro não sabe o que é real ou imaginação? Você fica alimentando de forma inconsciente, manifestando as coisas? Então, você vai fazer isso agora de forma consciente. Repassa de novo, faz, seu cérebro vai achar que aquilo está acontecendo. E como você vai estar numa onda específica que reprograma, uma onda especial, você vai repassar, refazer, terminou todo o seu dia, agradece e dorme. O que vai acontecer? Você vai colocar um outro programinha ali, um Dharma agora. Você vai reprogramando a conta gotas o seu cérebro, criando novas vias de comunicação, uma neuroplasticidade. O que você está fazendo? Você está apagando, limpando o velho. Primeiro eu tenho que criar espaço, lembra? Por isso que eu falei, apaga de novo, apaga, para depois colocar o novo. O novo eu que você quer colocar. Vai fazendo isso todos os dias, ou então 3 vezes na semana. Refaça o seu dia, apaga o eu que precisa morrer e coloca a nova personalidade. Isso, pouco a pouco, vai reprogramando o seu cérebro e você vai ver que esse filtro começa a ser instalado. Muda seu estado interno, muda o olhar do observador, muda a percepção e o mundo que você vive. Nossa, Lud, mas parece tão simples. Era só isso. Exatamente. O problema é exatamente esse. O simples se torna obsoleto. Seu ego procura algo grande. Você está procurando algo grande para refazer sua realidade. E o que acontece? O negócio está ali, no simples. Por isso que são para poucos. Poucos conseguem identificar a importância do simples. Testa, começa a testar na sua vida. E você vai ver pouco a pouco. Lembra que demora, o barco demora um pouquinho porque tem a linha do tempo para girar. Você precisa primeiro começar a limpar o que as velhas crenças se manifestou, para que o novo possa surgir, tenha constância. Vai fazendo que você vai ver que essa nova realidade vai se manifestar na sua vida. Quem quiser conhecer esse trabalho a fundo, o que a neurociência pode fazer por você, através de uma técnica chamada processamento mental, agenda uma sessão. Porque aí a gente não vai limpar só a linha atual do seu dia. A gente vai voltar lá no seu passado, refazer esse filme, recriar uma realidade, uma nova percepção. Você vai esquecer? Não.
mas você vai ter uma nova percepção. E você vai ver que esse estado de percepcionar e mudança ocorre de uma forma muito mais rápida, porque você não muda a sua realidade só compreendendo, gente. Nossa, eu compreendi que veio de tal local, eu compreendi que é esse eu. Você não muda a sua realidade só compreendendo. Você muda a sua realidade experienciando novamente aquela emoção de forma segura. É só assim que você muda a sua realidade. Então, te convido a conhecer esse trabalho. Teste, vivencie, conhecimento sem ação se torna ruído, e ruído na mente traz confusão na percepção e dificuldade da manifestação da consciência, do potencial que é você. Muito obrigada por mais essa live. Um beijo e até a próxima.